Boa noite. Mais uma vez um grande prazer podermos cantar ao Senhor, ao mesmo tempo que ouvirmos a sua palavra. E hoje finalmente Deus vai falar no livro de Êxodo. Nós temos acompanhado a introdução desse livro, procurando responder a pergunta quem é o Senhor, e até então nós temos visto e aprendido sobre quem é Deus, não por meio daquilo que ele fala, mas por meio da maneira como ele age, mesmo quando está em silêncio. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, ele estava cumprindo apenas mais uma rotina, apacentando as ovelhas do seu sogro no deserto de Midian, como havia feito nos últimos 40 anos. Não havia nada de extraordinário no dia, e de repente, tudo muda. Nosso texto se inicia em Êxodo capítulo 3. E se o Senhor der graça, nós iremos até o versículo 10. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra do grande Deus. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Quem é o Senhor? É o Deus que se revela, é o Deus que fala a respeito de si mesmo. Vamos até Ele em oração, pedindo para que Ele nos ajude a compreender a sua palavra. Pai, é o nosso desejo agora ouvir o que o Senhor tem a dizer a teu próprio respeito. A todos nós precisamos desesperadamente de saber quem é o Senhor. O conhecimento do Senhor é algo urgente e emergencial. Revela-te a nós. Por meio de tua palavra, mostra-nos quem o Senhor é. Consolida o que precisa ser consolidado, corrige as coisas que estão erradas na nossa vida, nos conclama a respondermos a esta verdade, como o Senhor deseja. A palavra está aberta diante de nós, que ela seja a nossa regra, que teu Espírito Santo seja o nosso professor, que ao final desse tempo, o Senhor, grande Deus, receba a glória que merece, em nome de Cristo, amém. Deus de fato é o Deus que se revela. Primeira vez que o Senhor vai falar com o seu povo, Ele não usa meios extraordinários num primeiro momento. Não é por meio de um tratado teológico ou denso, explicações com perguntas retóricas. É simplesmente um diálogo que Deus, o grande Deus, vai ter com Moisés, chamando Moisés pelo nome,
removidas as coisas que Moisés precisa remover, tornando aquele lugar sagrado, o grande Deus diz que vai descer para agir em função do seu povo. É fácil de ver que esse texto ele se desdobra em pelo menos 3 movimentos, que eles não são paralelos. Os movimentos que o texto apresenta, eles são gradativos, eles são progressivos, cada um depende do outro. Em primeiro lugar, o grande Deus, ele se revela. Ele se revela para que ele seja conhecido como ele de fato é. Que não paire pela mente das pessoas, ou pela ideia das pessoas, um Deus que é diferente da maneira como ele próprio se apresenta. Depois de apresentar-se para que ele seja conhecido como ele de fato é, Deus então dá um pouco mais. Ele explica, baseado nisso, o seu envolvimento com o povo. Por que ele viu, ouviu, e por que ele resolve então descer? O seu envolvimento com o povo é baseado no Deus que ele é, para que ele seja compreendido ou lido de uma maneira correta. Deus está fazendo isso por causa disso. E por último, finalmente, Deus então é aquele que age e envia. Moisés, ao começar essa missão, ele pode ter muitas dúvidas. Uma coisa, no entanto, está clara: quem é o Senhor? Quem é este Deus? Aquilo que está acontecendo não pode ser atribuído a uma outra divindade ali comum do panteão do Oriente Médio Próximo. Este é o Deus que se envolve, o Deus que se revela. Então esses 3 movimentos que não são paralelos, são progressivos, começam com o fundamento mais claro de todos, o Deus que se revela, e ele se revela para ser conhecido como ele é. Interessante que o grande Deus aparece aqui, e o texto diz que ele aparece de uma maneira inusitada. Ora, o capítulo 2 termina dizendo que Deus havia sentido o que estava acontecendo. Depois que Moisés foge para Midian, tenta livrar o povo, assassina o egípcio, ele é descoberto no outro dia, ele foge, passaram-se 40 anos. E mesmo que Deus havia percebido, sentido, ouvido, lembrado-se da aliança, 40 anos ainda se passaram desde que Deus finalmente encontra com Moisés e o comissiona para aquilo que se deve fazer. Êxodo capítulo 3, embora seja o texto onde Deus comissiona Moisés, é sim o texto onde relata o chamado de Moisés para a missão de libertador do povo, é de longe o texto em que inicia essa conversa de Deus e esse processo de autorrevelação, de mostrar para Moisés uma outra faceta de quem ele é, um outro atributo, um outro aspecto do seu plano, do seu desejo, não somente confirmando, mas expandindo, não somente familiarizando, mas admirando Moisés como Deus que ele é. Então Moisés não está buscando a Deus, no versículo 1, ele está fazendo o que fazia provavelmente todos os dias, ele estava pastoreando o rebanho de Jetro, o seu sogro, ali no deserto de Midian. E aí o que acontece é que naquele dia algo acontece, que os rebanhos se dispersam para um determinado lugar. Ele não está saindo em comitiva com o propósito de adorar, ou ele não está procurando meditar no monte de Deus, Horebe. Essa designação Horebe, monte de Deus, é uma designação posterior, não tinha esse nome, mas quando foi escrito, aquele que escreveu, o próprio Moisés, pode fazer uma referência para situar o povo que está saindo do Egito, sabendo o que estava acontecendo. Então ele sai no deserto, no dia normal, sem procurar a Deus, e aí o versículo 2 demonstra que algo acontece. Diz que ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça, um arbusto. A gente não sabe a razão porque Deus decidiu se manifestar dessa maneira. Um judeu antigo dizia que esta sarça se queimava como se fosse uma referência para aquilo que o povo estava passando e todo o sofrimento que curtia naquele momento, como fogo, o povo de Israel sendo queimado sem se consumir, sendo preservado mesmo no meio da fornalha da aflição, como se estivesse ajustando o pensamento de Moisés, falando sobre sofrimento, ao mesmo tempo que fala sobre preservação.
O texto diz que esta chama não estava por fora, estava por dentro, ela se queimava sem se consumir. O versículo continua dizendo que Moisés olha isso, e ele tem uma admiração. A ideia do versículo 3 de ver esta grande maravilha, é alguém que olha assim, que levanta as sobrancelhas e diz: rapaz, como é que isso pode acontecer? Como é que uma sarça pode se queimar sem se consumir? É Deus que toma a iniciativa, uma vez mais, chamando ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Esse duplo chamamento, ele acontece em outras vezes, como que demonstrando a urgência com que ele deve prestar atenção ao que está para acontecer. Lembra que foram 2 vezes que Deus falou o nome de Abraão quando ele estava para sacrificar Isaque: Abraão, Abraão. E agora então não é diferente. Preste atenção ao que está acontecendo. Mas falando o nome dele, não: ei fulano, ei homem, ei rapaz, ei moço. Mas Moisés demonstra o pré-conhecimento de Deus sobre Moisés e sua história, e a declaração que Moisés precisa prestar atenção ao que Deus está para dizer. É claro, meus irmãos, nesse texto, que esta revelação da parte de Deus não foi procurada por Moisés, mas foi planejada pelo próprio Deus. Não foi inquirida por Moisés, mas foi dada pelo próprio Deus. É Deus quem toma a iniciativa de falar sobre si mesmo, de se apresentar a Moisés e a todos nós. O texto acrescenta um outro personagem, que eu vou falar sobre ele à medida que o tempo vai passando. O verso 2 diz: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olha. Quem é o anjo do Senhor? Quando Moisés olha e ele pensa consigo: eu irei para lá ver essa maravilha, e ele se projeta em direção à sarça, que o texto já diz no versículo 2 que era o anjo ou o mensageiro do Senhor. É de lá da sarça, no versículo 4, que o Senhor vê, não mais o anjo do Senhor, mas o próprio Senhor, e é ele que do meio da sarça fala: Moisés, Moisés. Então vocês podem ver que o anjo do Senhor e o Senhor parecem distintos. Começa anunciando que o anjo do Senhor estava na sarça. Depois dessa descrição, o anjo sai, fica apenas o Senhor, e o Senhor vê ele vindo, e o Senhor chama ele pelo nome, e o Senhor vai continuar essa conversa que vai até o final do capítulo 3 quase. Ele é distinto dele, mas carrega de alguma forma esta autoridade para dizer a Moisés quem ele é e o que Moisés deve saber, deve fazer, deve pensar sobre Deus. Ela vai aparecer em outras partes da Escritura, e é provável que nós encontramos aqui a primeira menção de um outro ser que carrega a autoridade divina para dizer, que partilha da mesma essência da divindade, sem ser o Deus Pai, ou o grande Yahweh. Deus, o Filho, como nós vamos ver mais na frente. Ao se aproximar deste evento maravilhoso, o Senhor de lá diz do meio da sarça: não se aproxime, no verso 5, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. No versículo 1, a gente já havia visto que Moisés ele está no deserto. Aquele lugar é o lugar que ele iria utilizar, aqui na beirada do monte, descendo lá de cima a água, talvez um lugar onde houvesse pasto embaixo, era o lugar onde ele iria alimentar as ovelhas. O que fez com que aquele lugar onde ele havia escolhido para alimentar as ovelhas, de uma hora para outra se tornasse um lugar sagrado, um lugar santo, um lugar que não poderia ser manipulado de maneira comum, trivial, de uma maneira leviana, um lugar que não deveria ser tocado ou pisado com pés sujos, sem a devida reverência.
Aquilo havia se tornado santo porque Deus havia estado ali, ou Deus estava agora ali. O lugar em que você está, que antes servia de pasto para as ovelhas comerem, agora, por causa da minha presença, ele se torna inadequado para pessoas comuns. Se torna inadequado para se aproximar sem os direitos, ou sem os limites, ou sem a maneira que eu estou estabelecendo. O chão que Moisés estava, que era comum em momentos antes, agora se torna santo. E esse é um dos conceitos importantes que nós encontramos aqui no Deus que se apresenta. É um Deus santo, um Deus que não pode ser tratado de maneira comum, ele não pode ser manipulado, ele não pode ser abordado de maneira descuidada, não é um atributo simplesmente. Atributos de santidade no Antigo Testamento, assim como no Novo, podem ser colocados a coisas e a pessoas, quando o uso é exclusivo para uma determinada atividade, quando pessoas têm uma função deliberada relacionada a Deus. Então essas coisas são chamadas de santas, em oposição ao profano, ao comum, ao normal. Mas dizer que Deus é santo não é simplesmente dizer que ele não é comum, é dizer que ele é um sozinho, que ele não partilha das categorizações dos outros seres. Deus é alguém que não se consegue comparar com outra coisa, é o completamente outro. E aquilo que nós conhecemos sobre Deus, só conhecemos porque ele decidiu revelar isso a nós. Deus já estabelece aqui o plano é que o homem não pode se apresentar, se achegar, se aproximar de Deus, senão pelos meios e na maneira que o próprio Deus se apresenta. No mundo de hoje, onde os homens tentam nivelar Deus e qualquer outra coisa, e tudo ser considerado como normal, legal, leviano, descolado, o grande Deus ainda reclama para si esta santidade e respeito devido ao seu nome, e ainda reclama que os homens não podem se aproximar dele, da maneira culturalmente estabelecida, ou da maneira ensinada por esta ou aquela tradição, ou da maneira como eu concebo na minha própria cabeça. Os homens precisam sempre, de uma maneira ou de outra, tirar as sandálias dos pés, quando se aproximam de um Deus que é 3 vezes santo. Mas então Deus se apresenta. 400 anos haviam se passado. 400 anos que Deus, repetidas vezes, ele disse aqui do versículo 23 até o 25 do capítulo 2, e mais uma vez ele diz aqui no versículo 7, certamente eu vi a aflição do meu povo. Mas vocês viram Deus justificando o seu silêncio? Viram Deus explicando a sua ausência? Viram Deus dizendo, eu sei, está difícil aí, rapaz, muito aperreado, e eu sei que vocês estavam nessas dificuldades, e o povo estava naquele momento sofrendo de escravidão brutal. Crianças haviam sido jogadas no rio Nilo, outros haviam sido presos, o povo está enfrentando extrema oposição, os seus feitores foram colocados ali para amargar a vida por meio de uma escravidão descabida, que procurava diminuir ou controlar, acabar com o avanço e a proliferação desses escravos. Deus estava lá. Deus estava lá. E quando ele se apresenta, ele não se apresenta dizendo, eu sei que demorei, ou deixe-me explicar isso ou aquilo. Ele diz no versículo 6, eu sou o Deus de seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sem pedidos de desculpa, sem ressalvas, sem constrangimento, compreendendo a dor do seu povo, uma dor que durava gerações. Deus se apresenta, sem trazer as explicações que provavelmente esse povo precisava. Mas por outro lado, quando Moisés tem a oportunidade de conversar com Deus, Moisés, que havia 40 anos antes procurado libertar o seu povo, que via a aflição, que havia escolhido deliberadamente não ser chamado filho da filha de Faraó, mas sofrer com os seus irmãos, ele, que havia procurado diminuir a dor
do seu povo, tendo sido empurrado para fora, agora como estrangeiro em Midian, quando Deus se apresenta e se revela como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Moisés não vê a oportunidade de falar com Deus como uma oportunidade de reclamar ou de solicitar, de implorar, de requerer explicações. Agora é a hora. Onde é que o senhor estava? O senhor vê a turma que foi enviada lá no Rio Nilo? Meus colegas que poderiam ter crescido comigo foram jogados fora por um milagre. Por causa dos meus pais, da minha irmã, eu fui guardado, mas o senhor viu o que aconteceu. Cada chicotada, cada impropério, cada aflição, cada dificuldade, o Senhor viu, o Senhor disse, estava presente. Moisés não diz isso. Na verdade, a reação de Moisés, depois da identificação de Deus como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, revela que Moisés sabe o que está fazendo. Na verdade, quando ele se diz, eu sou Deus de seu pai, de Abraão, de Isaque e Jacó, Moisés se dobra para trás, e ele esconde o rosto com medo de olhar para Deus. Moisés não aproveita a oportunidade, e Deus não pede nenhuma desculpa. O silêncio não foi abandono, o sofrimento do povo não invalidou a aliança, o silêncio não significa inatividade. Deus não tinha vergonha de se apresentar como Deus que havia prometido aquilo. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, séculos atrás, era o mesmo Deus. Suas promessas permanecem. O fim da aliança não foi cortado. É um Deus que não precisa explicar. É um Deus que não é como os deuses do panteão grego, que tiveram que fazer campanha em determinado momento na mitologia grega, porque a ausência de adoradores estava fazendo com que os deuses desaparecessem. A ausência de adoradores do panteão grego fazia com que esses deuses criados à imagem e à semelhança dos homens perdessem poder. Deus não mingua, Deus não barganha, Deus não está ali à deriva, implorando, mendigando a adoração. Ele não implora, nem mendiga que os homens compreendam todos os seus planos. Ele deseja se revelar e dizer quem Ele é, sabendo que para os que creem isso é suficiente para entender o que Ele faz. Mas é suficiente? É suficiente saber quem Deus é, quando nós não conseguimos entender o que Ele faz? É suficiente procurarmos pela memória os padrões do grande Deus, aqueles atributos que revelam que o nosso Deus, Ele é diferente daqueles criados pela imagem e nação do homem, e quando coisas difíceis que duram a vida inteira, às vezes duram a vida e a vida do filho e do neto, às vezes duram 400 anos, saber quem Deus é deveria me ajudar a responder adequadamente naquilo que Ele faz. Deus não precisa de ônus de prova. Pessoas de hoje em dia estão sempre à procura de razões para não crer. Deus nunca tenta provar a sua existência. Ele age ou explicar como faz umas coisas e outras para que os homens possam ser convencidos. Deus se apresenta como o Deus que sempre foi. Versículo 7, é isso que fundamenta o que Ele vai fazer. Certamente, com toda certeza, sim, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de seu pai, e com certeza eu tenho visto a aflição. E Ele recupera as mesmas palavras que havia dito no final do capítulo 2. O povo é dele. Eu vi a aflição do meu povo, eu vi o clamor do meu povo, ocasionado por essas últimas contratações dos feitores. Essa última dificuldade, essa última aflição, quando eles clamaram, eu ouvi, eu sei o seu sofrimento,
Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para levá-los para fora. Irmãos, essa revelação da parte de Deus é de longe a coisa mais importante que o autor deseja para nós. Na verdade, é a razão pela qual o grande Deus resolveu dizer qualquer coisa sobre si mesmo. Às vezes nós temos a Bíblia Sagrada, e às vezes temos EBD, outras plataformas que nos ensinam sobre Deus, e por causa da frequência, nós fazemos com que esses momentos percam o seu brilho e a sua utilidade. Mas a verdade tem sido perpétua. O que nós conhecemos de fato sobre Deus é aquilo que de mais importante nós temos na nossa cachola. Sem revelação, meus irmãos, se Deus decidisse não se revelar, se Deus decidisse brincar de esconde-esconde, não dizer claramente quem Ele é, sem revelação não haveria conhecimento de Deus, sem conhecimento de Deus não haveria relacionamento com esse Deus, e sem relacionamento com esse Deus o mundo todo, tudo estaria perdido na idolatria, porque eu e você fomos criados por Deus, mesmo sem conhecê-lo, para adorar alguma coisa. Incutido no nosso coração está o desejo por adorar. Deus pôs a eternidade no nosso coração, e nada nessa vida pode satisfazer o nosso coração. Por isso que nós sempre ansiamos por algo transcendente, algo que vá de fora, algo que explique, que seja além da matéria, algo surreal, sobrenatural, uma divindade. Por isso que não importa onde se nasça, com quem você viva, o que você estude, em todas as culturas, a normalidade da humanidade é ter explicações divinas para as coisas. E se não é o Deus verdadeiro, o homem vai criar outros deuses, modernos ou antigos, de plástico, de silício, de gente, de bicho, que anda, que para, mas o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e a idolatria surge exatamente porque esse desejo de adorar algo que seja maior, de satisfazer a alma, algo que me dê realização, algo que me confira propósito, algo que sacie os anseios mais profundos do meu coração. Se eu não projeto para Deus, eu vou projetar para outra coisa. Aí surge a revelação. O grande Deus não está brincando de esconde-esconde. Ele se auto-revela, Ele mostra quem Ele é, fala sobre si, fala sobre o seu plano, fala sobre a humanidade, fala sobre o futuro, fala sobre o passado. E essas explicações que Ele dá não são tolices, não são pistas aqui e acolá. Elas são responsabilizações do grande Deus para com a sua criação, para que a criação possa conhecer a Deus e conhecendo, possa ter um relacionamento com Ele. E tendo relacionamento com Ele, possa amar a este Deus, e receba nisso aquilo que a alma precisa, e Deus receba nisso aquilo que Ele merece. Deus se revela por amor a nós, mas Deus se revela para cumprir o seu plano para a humanidade. E aqui não é diferente. Moisés não procura, Deus planeja. Moisés um dia foge para determinado lugar, atrás de pasto, talvez não tinha encontrado ali, no jeito mais oeste, mas Deus vai encontrá-lo, e é Deus que toma a iniciativa. Moisés, e é Deus que diz: tira a sandália dos pés, o lugar que você está é terra santa. Eu desci, eu vim ver o que passa aqui, eu vim falar contigo. Se porte à altura, não me trate como qualquer outra coisa. Eu vi a aflição do meu povo. Quem sou eu? Eu sou o mesmo Deus de sempre, o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A revelação de Deus possibilita conhecimento de Deus, não conhecimento criado e manufaturado, encontrado dentro de si, descoberto por meditação, mas um conhecimento de fora para dentro. Deus que é a parte da sua criação, entrando na história, sendo condescendente com os seres humanos, explicando para ele quem ele é, em termos que ele possa entender, ainda fazendo jus a quem ele é, para que o homem possa conhecê-lo, amá-lo, e assim ser protegido da idolatria.
É assim toda a Escritura. Mateus capítulo 11, versículo 27 e 28, o nosso mestre diz assim: ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece completamente o Filho, senão o Pai. O Pai conhece o Filho. E aí ele diz mais: e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. Pai e Filho, eles mantêm um relacionamento de complementação, distintos, mas partilham o mesmo conhecimento. Deus de Deus, conhecendo profundamente, nesse conhecimento intratrinitariano. Mas ele diz no final do versículo 28 de Mateus 11: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. É prerrogativa de Jesus revelar o Pai às pessoas. Ignoramos, achamos que podemos ter conhecimento de Deus por osmose, ou por meditação, ou por esforço. O conhecimento de Deus, a revelação de quem Deus é no nível pessoal e profundo, é prerrogativa do próprio Filho. Ele revela o Pai a quem Ele quiser. Os homens podem querer, Jesus tem a prerrogativa de ensinar aos homens. Toda a possibilidade de relacionamento com Deus depende disso, de Deus revelar quem Ele é. E toda a idolatria nasce quando essa revelação é rejeitada ou substituída. Porque os homens podem rejeitar a revelação de Deus, ou os homens podem substituir a revelação de Deus. Maior crise da humanidade, eu não acredito que é o sofrimento. A maior crise da humanidade, eu acredito que é uma ignorância sobre quem Deus é, sobre seus padrões, seus atributos, seu plano, seu poder, seu caráter, seu amor, seu filho, seu futuro, sua consumação, seus valores. Tudo relacionado a Deus paira na ignorância pelos homens. E não acredito que os homens devam ser considerados vítimas de cegueira, senão eles mesmos que cegaram a si mesmos. 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se pedem que está encoberto, nos quais, ele diz, o Deus deste século, o diabo e os seus demônios, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. O homem está absorto em seus próprios corações, inculcando por sábio, tornou-se louco, ele não consegue ver. O diabo, percebendo essa incredulidade inata, indisposição para crer na revelação, mas essa rejeição, pega o homem que já está cego, vira ele de ponta cabeça, cava uma cova, empurra o homem para lá, para que não resplandeça qualquer feixe de luz. E o homem, vítima de si mesmo, é cego, é impossibilitado, a não ser que o Filho deseje revelar. Esse é o grande texto de Romanos capítulo 1. Abram lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 fala de maneira clara o que os homens fizeram com a revelação da parte de Deus. Ele diz, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu, de onde Deus se mostra, onde Deus está, de onde veio a própria revelação. A ira de Deus se revela do céu contra o quê? Impiedade, falta de piedade, injustiça, falta de estar de acordo com os reclames de Deus. Por quê? Eles suprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus revelou a si mesmo. Os atributos de Deus, versículo 20, foram percebidos por meio das coisas que foram criadas. Verso 21, o que eles fizeram? Porque tendo conhecimento de Deus, eles não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Houve uma rejeição. Mas aí depois, pelo contrário, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração deles se obscureceu, insensato.
Dizendo que eram sábios, verso 22, se tornaram tolos, e eles trocaram, substituição, a glória de Deus incorruptível, por imagens semelhantes a homens corruptíveis, aves, quadrúpedes, répteis, computadores, sexo, fama, dinheiro, relacionamentos, sonhos, emprego, carreira, prazer. Todas as dopaminas de todas as fontes que se pode imaginar são candidatos à divindade na vida do homem moderno. Ao fazer isso, o homem não é vítima. O homem simplesmente fez uma escolha. Ele atribuiu a qualquer outra coisa, ou criatura, ou uma criação da criatura. Ele atribuiu a isso aquilo que somente Deus pode dar. E deram o tempo e o esforço e o amor e a dedicação à criatura ou à criação da criatura, aquilo que somente Deus merece. O homem é um criador de ídolos. O Deus da Bíblia é o Deus que se revela. Ele toma a iniciativa em se revelar. A nossa maior necessidade é conhecermos a Deus. Fomos criados para isso. Mas o que é que está formando a nossa visão de Deus? De onde nós tiramos a informação para formar, de fato, criar a nossa visão de Deus? Redes sociais, cultura, as nossas experiências de vitória. Precisamos pegar da onde Deus nos deu. Esse conhecimento, ele não pode ser construído a parte da revelação que foi dada pelo próprio Deus. Mas esse é o caminho dos homens. Deus, ele se revela. Deus, de fato, se revela. Lembra que o texto, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas como se não bastasse, Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, pelos sonhos, de muitas maneiras, Ele falou sobre si constantemente, usando pessoas diferentes, em situações diferentes, em idades diferentes, com palavras diferentes, que são os profetas do passado. Mas ele continua essa gradação ascendente. Nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio do qual também fez o universo. Deus colocou um ponto final em qualquer possibilidade de asseverar a ignorância de quem Deus é, comunicando ao homem quem ele é, o que ele deseja e o que acontece com aqueles que rejeitam, por meio de Cristo. Estamos a uma semana de comemorar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Jesus Cristo veio ao mundo para concretizar o plano do Pai, mas Ele veio para revelar também Deus aos homens. É mais do que simplesmente ser um exemplo. Ele veio para revelar Deus aos homens, porque de outra forma os homens nunca iriam conhecer a Deus. Mas os homens ignoram essa revelação e eles são mortos por causa disso. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer que o meu povo se perde por falta de conhecimento do Senhor. Ou o homem pode substituir, criando a idolatria, que era a grande recomendação de Deuteronômio capítulo 4, o que vai acontecer daqui a alguns capítulos, em Êxodo capítulo 34, 32, quando o povo de Israel vai criar um bezerro de ouro. Deuteronômio capítulo 4, Deus diz: vocês nunca viram, vocês ouviram a voz de Deus, mas vocês, quando estavam no monte, recebendo as 10 questões, os 10 mandamentos, vocês não viram nenhuma forma. Então, sendo que vocês não viram nenhuma forma, não tentem encapsular ou representar Deus em qualquer coisa que exista no céu ou na terra.
Mas a primeira oportunidade, em Êxodo 32, o homem procura fazer exatamente isso. Ele procura criar um Deus à sua maneira. Ele ignora a revelação de Deus. O que Deus havia dito: eu não sou assim. Eu sou um Deus que não pode ser representado, não pode ser colocado dentro de contido em algo. Eu digo os termos, eu digo quem eu sou. E se você quiser ter um relacionamento comigo, é nos meus termos, não nos seus. Eu sou o Criador, eu sou o soberano. Ou você me aceita ou vai embora. Viva o desprazer de quem eu sou. Mas não me venha com as suas argumentações, com os seus reclames, com os seus pretensões. Eu sou o Senhor. É isso que Ele é. É o Deus que se revela. Quem é o Senhor? É o Senhor que toma a iniciativa para se revelar, para que as pessoas saibam quem Ele de fato é, para que os homens não se percam na sua imaginação, para que os homens não tentem representar a Deus, mas creiam e se amoldem à visão que Deus dá de si mesmo na sua bendita palavra. Santo, soberano, fiel à sua aliança, sem constrangimento pelo tempo e sem desculpas pelo silêncio, Ele se apresenta diante de Moisés, do meio da sarça, não como assistente espiritual, mas como Deus 3 vezes santo. Quem é o Senhor? É o Deus que se revela, não somente para que as pessoas conheçam pelo que Ele é, e assim possam, por conhecê-lo, amá-lo, e por amá-lo, possam viver o que Deus planejou. Mas Ele também se revela para que o seu envolvimento seja reconhecido corretamente. A gente volta para o nosso texto, lá de Êxodo capítulo 3. Porque Deus se fez conhecido nos versículos anteriores, do 1 ao 6. O que Ele diz agora a respeito de ver a aflição do povo, conhecer o sofrimento do seu povo, ouvir o seu clamor, descer e livrar, está coerente com o Deus que Ele revelou ser. É como se Deus abrisse o seu coração para Moisés. E o que vem a seguir, de fato, o versículo 7 é um dos textos mais emocionantes sobre como Deus está acompanhando as dificuldades que o seu povo tem passado. A palavra aflição aqui no versículo 7 foi traduzida algumas vezes por miséria. Eu conheço a desgraça do meu povo. Eu tenho ouvido o clamor por causa dos seus opressores. Eu tenho visto os seus sofrimentos. Mesmo assim, eu vou fazer algo. A ideia de tenho visto significa que Deus não é cego. O seu conhecimento, Ele abarca o sofrimento. Cada chicotada, cada tijolo carregado, cada lágrima vertida foi vista. E aqui Deus diz, não foi ignorada. Ele não é um espectador distante, mas é um Deus que sabe o que está fazendo. Eu tenho ouvido, significa dizer, como se diz normalmente, que os céus não são de bronze. Os clamores que pareciam subir para um céu onde ninguém estava, Deus ouviu. Ouviu como quem registra a voz do seu povo, não como alguém que antecipa um ruído, mas como alguém que tem um relacionamento pessoal com aquele que clama. Eu conheço os seus sofrimentos, eu conheço de maneira próxima, não eu tenho informação sobre, mas eu conheço. Existe um contraste gigantesco entre Deus e Faraó, que naquela cultura era considerado um Deus. Faraó também vê os hebreus, mas decide oprimi-los. Faraó também ouviu seus clamores, mas endureceu o seu próprio coração. Faraó conhecia a situação e decidiu agravar. São os mesmos verbos que aparecem aqui e descrevem a atitude de Faraó quanto ao povo de Israel. Mas Deus não é como esses deuses criados pela imaginação do homem. Ele não é um Deus assim, cruel, sádico, é um Deus
que tem propósitos e planos soberanos que abarcam o nosso sofrimento e às vezes o silêncio por nós experimentado da parte de Deus, mas nunca distante, nunca cruel, nunca sádico. Enquanto o faraó representa o poder que desumaniza, Deus se revela com aquele que se envolve pessoalmente com a dor do seu povo. É um Deus compassivo, não passivo, um Deus ativo, relacional, com aliança comprometida. Todas essas características para Deus, esses chamados antropomorfismos. Deus não tem olho, Deus não tem mão, Deus não tem pé, Deus é espírito. Mas são maneiras de comunicar na nossa linguagem para descrever realidades divinas, revelam quem Deus é. Quem é o Senhor? É o Deus que se revela para que, ao fazer as coisas que Ele diz que vai fazer, as pessoas leiam isso de maneira correta. Por que Deus desceu para ajudar o povo? Não foi simplesmente porque Deus teve pena do povo. Sim, Ele viu a aflição e o sofrimento. Não foi porque as dificuldades do povo eram gigantescas, diferentes, inimagináveis de todas as atrocidades que acontecem em outros momentos da história humana, perpetrada por homens que são ruins. Quando Ele diz, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, quando Ele se apresenta como este Deus, Ele acaba explicando por quem Ele é, aquilo que Ele está prestes a fazer. A sua atividade em relação ao seu povo não deve ser compreendido como Deus finalmente impaciente, ou juntando os seus poderes, aguardando, juntando energia por 400 anos, para poder fazer os milagres ali na terra do Egito, subvertendo o poder de todos os outros deuses. Deus não estava acumulando tempo, Deus não estava pensando no que vai fazer, colocando ali, pega uma lista e junta de lá, coloca o fio aqui, colocando as variáveis em posição para poder organizar a melhor tacada, para que Ele consiga finalmente fazer e não seja, acaba caindo, e não seja bem sucedido no seu plano. Deus nunca estava fazendo isso e Ele se move agora porque é o momento certo. A promessa foi feita, o tempo se cumpre. Chegou o momento de erradicar os cananeus. Deus se lembra da promessa que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Mas é interessante, por que Deus se identifica dessa maneira? Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Será que Ele está querendo apenas referenciar a história? Eu sou desses aqui, referenciar na história de Israel quem Ele é? Eu acho que não. Ao falar isso, Deus está dizendo, eu sou aquele que você conhece. Eu sou o Deus de seu pai, de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o Deus, aquele que foi gracioso com Abraão, aquele que foi buscar Abraão quando ele ainda era idólatra na terra dos arameus. Foi eu que entrei em aliança com ele, eu que protegi ele quando ele mentiu sobre o seu relacionamento com Sara. Foi eu que prometi a ele um filho e o dei na velhice, depois de 25 anos, quando era completamente impossível aos homens. Sim, eu sou o Senhor que provei a Abraão quanto ao seu filho, lá no Monte Moriá, e foi eu que provi para Abraão uma maneira dele agradar a mim. Foi eu que escutei a voz do servo de Abraão, graciosamente, quando ele estava buscando uma esposa para Isaque. Foi eu que atendi a oração de Isaque por filhos, quando ele orou por Rebeca e ela era estéril, dando 2 filhos, não um. Foi eu que apareci a Jacó no val de Jaboque. Foi eu que mudei o seu corpo e o seu coração, lhe dando um novo nome. Seu nome será a partir de hoje Israel. Foi eu que fiz isso. Eu sou este Deus e agora eu me apresento diante de você, Moisés. Eu sou o mesmo. Não é para trazer simplesmente familiaridade na conversa, mas para colocar a mente e o coração de Moisés a perceber os padrões desse Deus, da maneira como Ele tem agido, movido a história, curando, tratando, protegendo, dirigindo, revelando, guiando o mundo,
para que quando Moisés se veja diante da grande dificuldade da missão que ele está prestes a acabar de fazer, esse volume de informação dessa uma história no tempo do que Deus tem feito, dê para Moisés toda a coragem que ele precisa, para depois de 40 anos, fracassado da primeira tentativa, cuidando das ovelhas do sogro, seja o libertador do povo de Deus. E volte para falar com Faraó, dizendo: assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo. Era assim que se fazia, irmãos. Identificava-se Deus por causa da história do relacionamento de Deus com determinada pessoa. Acho muito interessante no capítulo 24 de Gênesis, vocês lembram? Quando Abraão fala com o seu servo para ir em Padã Arã para buscar uma esposa para Isaac. Lembra a conversa? Faz isso e tal, tudo bem. Quando ele chega lá, viaja antes, na tardinha, quando as mulheres saíam para cuidar lá dos animais e da água, como ele ora? Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje, seja bondoso para com meu senhor Abraão. É como se ele não fosse o meu Deus, muito embora eu oro a ele. Mas a maneira como eu conheço a esse Deus é tão entrelaçada com a maneira como o Senhor lidou, ouviu, cuidou, protegeu ao meu Senhor Abraão, que é assim que eu conheço a ti. Eu conheço o Senhor como o Deus de meu Senhor Abraão. Deus havia se mostrado no relacionamento com os patriarcas, em suas interações, trazendo revelação. Eu quero encorajar os irmãos a quererem isso para a vida de vocês. Dizia-se de George Miller, aquele homem que era acostumado a orar para pedir por grandes coisas, lidando um orfanato. Falaram algumas vezes do Deus de George Miller. Podemos orar, é um Deus que responde, é um Deus que provê. Seus filhos digam isso. O Deus do papai, o Deus da mamãe. Que o relacionamento com Deus seja tão, não em termos de individualidade, mas em termos de conhecer a Deus também, quando os padrões são revelados nesse relacionamento. O Deus que responde às orações, o Deus que cuida, o Deus que age, o Deus que salva, o Deus meu. Deus então se revela para que o homem possa conhecê-lo. E para que depois de Deus agir, o homem saiba por que Deus agiu. Versículo 8 e o versículo 10, nós vamos deixar para a próxima vez. Nós concluímos vendo que Moisés se aproxima da sarça com curiosidade e ele sai completamente confrontado. Ele não encontra apenas uma missão ou o que fazer nos próximos 40 anos da sua vida. Ele encontra o Senhor. E ao longo de todo o encontro, naquela sarça que não consome, o chamado de urgência, as sandálias removidas, a declaração de que Deus é um Deus santo, Deus responde como Deus que se revela para ser conhecido como Ele é. Deus santo, soberano, fiel à aliança, sem constrangimento de tempo ou sem desculpas pelo silêncio. E é o Deus que se revela com o propósito de que o seu envolvimento seja lido, reconhecido corretamente. Não sentimentalismo, mas aquela fidelidade à aliança em ação. Muitas pessoas perguntam, o que Deus quer de mim? Mas esse Deus, como acontece com Moisés, não começa com uma missão. Começa com revelação de si mesmo. Pergunta não é o que Deus quer de mim, no final da história desse encontro nós vamos ver, mas quem está me chamando? Conhecer a Deus, irmãos, é de longe a nossa maior necessidade, a necessidade dos nossos filhos, dos mais velhos aqui, de perseguirem, continuarem conhecendo a Deus, não somente aqui, mas um conhecimento que muda o coração, que derrete esse orgulho, que cria humildade. Conhecer a Deus faz toda a diferença quando Ele fica em silêncio.
mesmo que isso dure 400 anos ou a vida inteira. Quando Deus parece ausente, é o conhecimento de quem Ele é que sustenta a fé. Não a sensação gostosa, não a experiência de vitória, mas o conhecimento de Deus a partir das Escrituras. Conhecer a Deus corrige nossas expectativas sobre Ele. As expectativas que todos nós temos, porque nossa aproximação de Deus precisa ser nos termos dEle. Homens e mulheres querem ouvir a voz de Deus, mas não estão dispostos a tirar as sandálias dos pés. Conhecer a Deus corretamente vai impedir que você interprete mal a sua vida, principalmente o sofrimento. O sofrimento pode parecer abandono, a demora pode parecer esquecimento e o silêncio pode parecer indiferença. O problema não é o que você está vivendo, o problema é quem você acha que Deus é nesse momento. Conhecer a Deus muda a forma como você vê qualquer missão, qualquer responsabilidade, qualquer atividade, de casamento a namoro, a trabalho. Sim, o que você conhece de Deus vai mudar a sua ética, como você trabalha, para quem você trabalha, como você trata a sua mãe, como você trata os seus irmãos, como você trata a sua namorada, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, sua avó, o seu pastor, seus irmãos e irmãs, todo mundo, seu vizinho. Conhecer a Deus muda a nossa interação em missão com todos. Conhecer a Deus protege contra adorar um Deus que é criado pela cultura, que é fruto da experiência pessoal, do sentimento, do algoritmo, da cultura. Um Deus que nunca te confronta, um Deus que nunca se coloca diante de ti, um Deus que nunca te diz não. Provavelmente é um Deus criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Não, o Deus da Bíblia. Conhecer a Deus é mais urgente do que resolver todos os problemas que nós temos. Muito embora eu saiba que o nosso coração prefere que algo ou alguém resolva a nossa vida, isso é mais importante até do que conhecer a Deus. Conhecer a Deus, por fim, lhe dar condições de adorar a Deus corretamente. Meus irmãos, só existe um Deus. Todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Por isso a glória e a majestade estão diante dele, a força e a formosura do seu santuário. Eu digo, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Mas isso só irá acontecer se você conhecer o Deus que se revela, o Deus que se mostra, para ser conhecido, e ser conhecido, seja amado. Esse é o desejo de Deus para nós. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nos dias de hoje, o Senhor sabe das lutas, da correria e da distração, da falta de tranquilidade, de calma, mesmo que seja para te ouvir, mesmo que seja para conhecer ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Possamos valorizar o fato de o Senhor comunicar quem o Senhor é a nós. Possamos esconder o rosto em humildade, ao invés de considerarmos o Senhor como trivial, comum e profano. Protege-nos, Senhor, da idolatria, dos ídolos. Ídolos que nós criamos no nosso coração, ídolos construídos pela arte e imaginação humana. Ídolos religiosos, ídolos morais, ídolos
aclamados pela sociedade, que a visão do Senhor destrua todos os ídolos. Corrige-nos, Senhor, é o que nós imploramos. Revela-te a nós. Eu peço a Ti, Senhor Jesus, eu sei que é prerrogativa Tua revelar o Pai aos homens. Peço que o Senhor nos ajude a Te conhecer. Peço que o Senhor queira se mostrar para nós. É o que nós ansiamos. É a vida eterna que o Senhor prometeu para nós. Conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Em nome de quem oramos.